Caríssimos, hoje, terceiro dia da novena, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos para a novena. Ave Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, reunidos hoje para o terceiro dia da novena de Pentecostes. Hoje, domingo, dia 1 de junho de 2025. Hoje, suplicando pelo dom da ciência. O dom da ciência nos permite ver a criação de Deus e a nós mesmos com os olhos da fé. Não é apenas o conhecimento intelectual, mas uma luz divina que nos faz compreender o propósito de Deus em todas as coisas, discernindo o valor de cada criatura e usando-as para a sua glória. Ele nos ajuda a ver a beleza e a sabedoria divina manifestas na criação. Hoje vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vê, apenas isto foi o que encontrei. Deus fez o ser humano reto, mas eles buscaram muitas artimanhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos, como eu disse anteriormente, a liturgia, as leituras, os temas, as reflexões desta liturgia são todas, dessa novena, né? São todas elas ali em sequência, ou seja, uma depende da outra para continuar, tá? Então, primeiramente, o dom da ciência. A reflexão aqui escrita é a seguinte: a criação é um livro aberto que revela a sabedoria e o amor de Deus pelo dom da ciência. Somos capazes de contemplar essa beleza e de reconhecer a mão de Deus em tudo. Isso nos leva a um profundo louvor e gratidão e nos ajuda a usar os bens materiais de forma correta, sempre buscando o que é eterno. Caríssimos, falávamos no primeiro dia sobre o dom do temor de Deus, respeito a Deus, né? No segundo dia falávamos sobre o dom da piedade, onde reconhecíamos o amor de Deus que nos acolhe como filhos, tá? Perdão, muita coisa na cabeça. Mas o amor de Deus que nos acolhe como filhos, o dom da piedade de Deus que nos leva a um amor filial por Deus. E, caríssimos, hoje o dom da ciência. A ciência é um estudo, como alguns vamos dizer, e ela nos permite ver muitas coisas. Primeiramente, Deus, como eu disse, o respeito, o amor de Deus por nós, a sua criação em si, todo o tempo onde Deus nos cria, a sua imagem e semelhança, cria a terra, cria tudo, né? Mas hoje vamos escutar o seguinte: Deus fez o ser humano reto. Reto, em considerarmos um contexto litúrgico mais antigo, assim dizendo, seria uma pessoa certa, uma pessoa justa, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, né? Mas o ser humano acaba buscando muitas outras coisas fora, como ali falado, artimanhas ou astúcias. Ou seja, o ser humano quis buscar a sua própria inteligência. O ser humano ali acaba querendo se virar sozinho, mas infelizmente não é possível o ser humano viver, se manter sozinho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem a vida que é Jesus, nós estamos mortos. Então, meus queridos, é muito comum o ser humano se achar como Deus, querer ser superior. Tanto que vemos isso em Gênesis, onde a serpente ali engana Adão e Eva, né? A serpente
que é encardido, né? Engana os seres humanos, fazendo eles quererem ser maiores do que Deus, ou serem semelhantes a Deus. Só porque eles são a imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que eles são Deus, pelo amor de Deus. Então, Deus cria o ser humano para louvá-lo, para glorificá-lo e para servi-lo. Mas, como Ele é um Deus de amor, misericordioso, piedoso, Ele nos acolhe como seus filhos e cuida de nós. Porque se fôssemos viver sozinhos, querer buscar as coisas só do mundo, nós não buscaríamos o que é verdadeiramente certo, o que é eterno. O ser humano, hoje em dia, ele só busca o que é passageiro, o que é deste mundo. Ele vai, ele quer dinheiro, ele quer casa, ele quer subir, só que ele esquece que no final da vida, geralmente, ali vamos supor, ele viveu 100 anos, viveu ali 100 anos só querendo construir império, construir essas coisas, tudo. Mas vai chegar no final da vida dele e o que vai acontecer? Se ele só buscou dinheiro, só teve ganância, né? Ele vai descer de vala lá para baixo, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, seu lugar está garantido no inferno. Mas, para aqueles que claro, temos que buscar a sobrevivência nesse mundo, porque a gente ainda estamos vivendo aqui, infelizmente. Mas devemos buscar algo que é mais para o nosso futuro, e não para o presente, para o futuro. Para o dia da nossa morte, podermos sermos ali julgados, né? Porque todo mundo vai ser julgado, e poder então, no fim de nossa vida, contemplar o que é eterno, contemplar a face de Deus. Então o dom da ciência é contemplar a criação de Deus, é contemplar o amor de Deus, mas contemplar também aquela visão no futuro, e não ficarmos presos nas coisas do mundo. Devemos sobreviver, tem que entender isso, que a gente tem que sobreviver nesse mundo. A gente tem que trabalhar, porque senão a gente infelizmente não tem como, do jeito que é o mundo atualmente, viver sem trabalhar, né? Senão a gente morre de fome ou assim por diante. Mas devemos buscar de forma maior a comunhão com Deus. Tá? Então, indo à igreja, indo à Santa Missa, rezando o terço, participando de grupo de oração, rezando novena. E este é o nosso encontro. Tá? Então, essa foi toda a oração que nos pede neste momento. Não buscarmos querer enganar a Deus, porque Deus não se engana. Nós podemos se enganar, mas Deus não. Então vamos acordar para a vida, tomar esse dom de ciência que está precisando e buscar mais a Deus. Oração do dia. Vinde, Espírito Santo, Espírito de ciência, iluminai a nossa inteligência, para que possamos discernir a vossa presença em toda a criação e compreender o sentido da nossa existência. Ajudai-nos a usar os bens materiais de forma correta, sempre buscando a vossa glória e o nosso aperfeiçoamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então vamos juntos rezar a nossa oração, que é compromisso de todo dia. Vinde, Espírito Santo, vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte de vida e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos, Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creamos. A Deus Pai se dê a glória,
e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpétuo. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Pessoal, lembrando, para você que às vezes acompanha, você pode rezar a parte, tende piedade de nós, tá? A gente tem um momento que é muito grande, onde a gente cita o Espírito Santo e depois, como resposta, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito de caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Senhor, sede-nos propício e perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício e atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. Bom, pessoal, agora livrai-nos, Senhor, como resposta, tá? De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja, da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição nas transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Agora a resposta, nós rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade,
nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade de coração, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis confirmar-nos em vossa graça, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis ouvir-nos, nós rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando o nosso terceiro dia da novena, rezando a oração final de todos os dias. Divino Espírito Santo, eu vos ofereço todas as preces da Santíssima Virgem e dos apóstolos reunidos no cenáculo, e a essas uno todas as minhas orações, suplicando-vos que apreceis em vir renovar a face da terra. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre nós com seus dons e frutos. Então, encerrando essa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Deus, graças a Deus.